Olá, crianças, tudo bem? Olha só, nós vamos revisar hoje a história do último domingo. Vocês estão lembrados da história? Então, se você não lembra, me acompanhem que eu vou refrescar a memória de vocês. Esse camarada que está aparecendo aí na tela de vocês é o Faraó. Tudo ia bem no Egito. Faraó mandando em todo mundo, com um monte de escravos hebreus, construindo várias pirâmides e, é claro, construindo com a força dos seus escravos, né? Que eram maltratados, escravos que eram perseguidos. Tanto é que o faraó proibiu os escravos de terem filhos homens. Olha só que horrível! Todos os meninos que nasciam no Egito, eles eram jogados no rio Nilo. Nossa, muito triste isso, né? Muito aterrorizante saber desse fato. Então, o faraó estava lá, vivendo bem, fazendo as suas construções, realizando os seus sonhos, os seus projetos, mas ele esqueceu de um grande detalhe. O povo que ele havia escravizado era o povo hebreu, era o povo de Deus. E Deus queria ver o seu povo livre. Então Deus chamou Moisés e pediu que Moisés conversasse com o faraó no Egito, para que o faraó libertasse o seu povo. Mas o faraó, cheio de orgulho, não deu ouvidos ao que Moisés havia falado. Pelo contrário, ele colocou ainda mais peso sobre os ombros dos hebreus. Ele fez com que eles trabalhassem de forma mais pesada ainda. Ele foi mais severo nas suas ordens. E Moisés disse para o faraó: se você não libertar o meu povo, e olha, é Deus falando, você vai sofrer duras consequências e todo o Egito vai sofrer com você. E aí Deus envia as 10 pragas para o Egito. A primeira praga, que foi enviada por Deus, ela transformou as águas, todas as águas do Egito, em sangue. E, consequentemente, todos os bichinhos, todos os peixinhos, tudo que habitava nas águas morreu. E é claro que os egípcios então também não podiam tomar dessa água. Essa foi a primeira praga. Mas o faraó continuou teimoso. E aí Deus teve que enviar a segunda praga. Um monte de rãs saíram dos rios e riachos e entraram nas casas dos egípcios. Incomodaram todas as pessoas que habitavam no Egito. Essa foi a segunda praga. A terceira praga foram os piolhos. Nossa, que coceira! Só de pensar eu já coço a minha cabeça. Piolhos encheram o Egito e a cabeça dos egípcios também. Essa foi a terceira praga. Piolho para tudo quanto é lado. E aí, como o faraó não obedeceu, continuou teimoso, Deus enviou a quarta praga. Um monte de moscas. Moscas voando para tudo quanto é lado. Você abria o armário, tinha mosca dentro do armário. Abria a geladeira, tinha mosca dentro da geladeira. Ah, não tinha geladeira naquela época. Mas em todos os lugares tinha moscas voando. E moscas são horríveis, né? Posando nas pessoas, são incomodativas. Mas o faraó continuou teimoso. A quinta praga foi a morte dos animais. Você viu que o nosso boizinho ali, ele morreu, sumiu da foto. A sexta praga foram tumores, ou seja, feridas na pele de todos os egípcios. E aí veio a sétima praga. O faraó teimoso em todas elas. Na sétima praga caíram pedras do céu, chuva de pedra. E essas pedras machucavam os egípcios, machucavam as pessoas que estavam lá, os animais que restaram. Foi assustador. Você já viu o granizo uma vez? É assustador quando dá aquele temporal. Então, algo assim aconteceu no Egito. A oitava praga foram os gafanhotos, nuvens de gafanhotos que devoravam tudo que estava ao redor, tudo que cercava as pessoas, comiam a grama, as árvores, todas as plantas que existiam no Egito. A nona praga foi escuridão. Percebeu que o sol sumiu? E depois a última e 10ª praga foi a morte dos filhos mais velhos. E só então é que o faraó libertou o povo para que ele pudesse seguir e adorar a Deus.
Então agora vamos decorar o nosso versículo que se encontra em Êxodo, capítulo 7, versículo 5. E diz assim: quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio dele os israelitas, os egípcios verão que eu sou o Senhor. Então vamos tentar decorar, e o sapo vai comer uma palavra do nosso versículo, que vai ser mão. Come aí, sapo. Vamos tentar então de novo? Quando eu levantar contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios verão que eu sou o Senhor. Êxodo 7, 5. Mais uma palavrinha o nosso sapo vai comer e vai ser os egípcios. Vamos lá então? Quando eu levantar contra os e tirar do meio deles os israelitas, os verão que eu sou o Senhor. Êxodo 7, 5. Então decore esse versículo aí na sua casa, para que a gente também relembre essa nossa história que mostra tanto o poder de Deus. Combinado?